Salve, meu querido! Mais uma vez trazendo um anime que já tem um tempinho que foi lançado, mas mesmo assim ele vale muito a pena, então cola comigo! O anime começa com um cara jogando um jogo de otome. É um jogo japonês que você vai fazendo escolhas e seguindo a história, e no caso esse é um de romance. Ele fala que o jogo é uma porcaria e que é conveniente demais só pra mulherada. E ele fala que tá assim, obrigado a perder a folga dele pra conquistar macho pros outros. Lembrando que esse vídeo aqui tá sendo feito em cima da dublagem que tá muito bom. A irmã dele mandou uma mensagem falando que tá muito bom no exterior. Aí a gente vê que foi a irmã dele que fez ele ficar jogando esse jogo. Ela queria ver o final alternativo de quando zera 100% do jogo, mas ela não queria jogar até o final. E ela ameaça o cara pra jogar pra ela. E é por isso que ele tá tendo que jogar isso aí. Aí ele vai reclamando e falando mal dos personagens. Ele chega na parte de enfrentar os bichos e aparece as formigas de Solo Leveling. Não é não. Do nada aparece um cara em moto voadora, nave de guerra, uns megazord grandão. Aí o príncipe perde, a loira reclama e ele demonstra seu amor mandando esse coitado de azul ir cagar. É sério, velho. Os caras falam que ama a protagonista do jogo e o mano vai descendo a linha xingando os caras. Ele fala que odeia o mundo desse jogo e passa dia e noite jogando até que finalmente ele zerou. E como o cara precisa encher o tanque, ele vai atrás de rango. E o coitado tá até tonto. Quanto tempo será que ele passou jogando isso sem parar e sem comer? Ele vai descer as escadas, mas ele tá numa situação tão precária que ele escorrega e cai bolando da escada que nem um saco de batata. Depois da abertura ele acorda em outro lugar e até reconhece a paisagem. Um cara dá um croque na cabeça dele perguntando por que ele fugiu. E a mulher fala que hoje é o dia que a mestra vem e ela já tá aí. É uma velha loira rica. Ela lembra o cara que a família dele só consegue se manter porque ele se casou com ela. E os coitados dos moleques dormem no depósito porque a velha não gosta dele e porque eles não são filho dela. Eu ia me sentir privilegiado. O irmão diz que ele tem que estudar se quiser arrumar uma esposa na academia. E ele fala que se fossem elfos ou alguma outra coisa eles até podiam virar amante de alguém. Ah, então quer dizer que o moleque é um admirador de casadas. Ele fala que nesse mundo quem tem o poder são as mulheres, e o prota começa a entrar em choque porque ele conhece de onde vem essa visão de mundo. Ele fala que o nome dele é Leon, e ele foi reencarnado naquele jogo de otome que ele tanto ama. Se passam 10 anos que ele chegou nesse mundo. Ele fala que a família dele nunca apareceu no jogo, então ele deve ser só mais algum figurante. Ele anotou tudo que se lembrava pra conseguir poder. E ele fala que tá gostando de viver uma vida tranquila como um mob genérico. Isso até a velha loira chegar dizendo que arrumou uma pretendente pra ele. E o cara não gostou muito não, porque ela tem 50 anos e casou 7 vezes no filho. E os maridos morreram tudo em luta. Ele fala que devia ir pra academia arrumar uma esposa. E a velha diz que tem muitos custos. Até o segundo filho era aceitável, mas o terceiro filho não faz futuro mandar não. Eles falam que não tem dinheiro, então ele vai ter que se contentar com a pretendente. Misericórdia. A velha traiçoeira quer que ele recuse pra poder mandar ele pra guerra. Ô véia miserável. Então ele vai ter que ir atrás de dinheiro. Ele pede um favor ao pai dele e vai embora em um barco voador. Ele pensa que já que tá no mundo daquele jogo, as coisas também devem existir por lá. Então ele tá usando o conhecimento do jogo pra levar vantagem. Ele vai atrás de conseguir algo que era pra protagonista pegar. Nada, parece um peixe com chifre e o Leon falou que ele é uma boa fonte inicial de XP. E ele mete um balão no peixe. Ele vai vendo a localização e realmente encontra. Só que nisso ele é jogado pra um furacão e o barco começa a despedaçar. Ele acaba sendo puxado e acorda em um lugar. E diz que é a mesma paisagem que ele viu no jogo, então deve ser ali mesmo. Ele vê um robô de segurança e mete um tiro nele. Aí ele vai andando e encontra 2 esqueletos. E depois de demonstrar respeito, ele pega o cartão do Mano Brook e usa pra abrir uma porta, que é de uma sala onde ele encontra uma nave espacial da antiguidade. Ele fala que lembra de ter comprado essa nave antes de ir pra esse mundo. Então ele passa o cartão e abre a porta. E a nave é toda tecnológica, nem parece que tá no mundo antigo. Ele chega na sala de controle quando de repente aparece um robô dando alerta de intruso. O Leon dá um tiro, mas não funciona. Então ele mostra o cartão e fala que é um funcionário. Mas o robô analisa e vê que ele não é, e começa a atacar o cara. Ele joga uma granada elétrica que não dá muito certo e só faz o robô ativar a barreira. O Leon diz que o robô tá de hack. Ele joga outra granada que explode, mas não faz nada com o robô. Ele pega um Leon e pergunta em que ano eles estão. E ele tira a conclusão que foram derrotados pela nova civilização que possui a magia. E ele diz que o dever deles é acabar com quem faz parte dessa nova. E o Leon diz que isso tem a cara do jogo que faz umas historinhas nada a ver. Mas o robô diz que assim que matar o Leon, ele vai iniciar um ataque contra a nova civilização. O cara começa a ser espremido e ele pensa que só queria viver uma vida normal de boa, que nem um NPC. Então ele usa a espada pra disparar a ponta e causar um curto no robô que dá certo. Aí ele vai pro controle da nave e a voz do robô diz que foi permitido o uso dele pra nave. E ele fala que analisou as informações do cara e mesmo sendo da nova civilização, ele tem características da antiga. O Leon começa a sofrer com os ferimentos e ele fala pro robô que esse mundo é só um jogo de otome feito pra arrancar o dinheiro dele. Ele começa a tossir um ketchup e pensa que vai morrer de novo. E pede pra ser mandado pra um mundo mais normal da próxima vez. Enquanto ele desmaia, o robô aceitou ele como um mestre e avisa que a vitalidade dele tá baixa. Voltando pra velha loira, ela fala que o Leon é um idiota
idiota, porque ele arruinou o casamento. Eu não julgo, eu faria a mesma coisa. E ainda por cima ele saiu pra uma aventura e acabou morrendo. O pai dele fala que não sabem se ele morreu mesmo, mas a velha diz que eles estão sem notícia dele há 3 meses. Então ou ele morreu ou fugiu. Até que eles escutam um barulho vindo de fora e tem uma nave chegando. E é ele, o nosso protinha que voltou com 1 tonelada de ouro. E a velha ficou se mordendo de raiva quando viu ele. Ele fala que depois que conseguiu a grana, ele recusou o casamento e foi pra academia. E ele começa a ver os personagens do jogo e diz que sobreviver nesse mundo é difícil pra um NPC que nem ele. Aí a gente vai pra um tempo depois. O Leon tá rindo com muito gosto só de lembrar da cara que a velha fez. Ele achou uma ilha desabitada e vai ficar por ali. O robô fala que já começou a fazer os preparativos e ele diz que agora só falta arrumar uma esposa na academia e viver uma vida tranquilinha no interior. É um homem visionário, né? Não vou nem falar nada porque isso é meu sonho também. Depois do Leon descobre que estão querendo fazer dele um barão. Parece que é por ele ter descoberto a masmorra e pela ilha que ele tá morando. Mas ele não gostou muito disso. E o pai dele fala que ele vai ter que arrumar uma esposa de alto escalão, que nem a velha loira. E o coitado ficou chorando. Aparece a capital que tá em uma ilha gigante. E vai pro Leon chegando na academia. Ele fala que vai ter que procurar uma esposa nos próximos 3 anos enquanto tá estudando. Ele diz que vai ter aula de etiqueta, do que fazer nas aventuras e até de magia. E detalhe que agora que ele tá no começo do jogo. Foi mais de 10 anos nesse mundo e agora que começou. Ele vê que nesse mundo realmente são as mulheres que mandam. E aparecem uns caras que ele tem que conquistar no jogo. E aparece também a Angélica, que é a filha de um duque que é a antagonista do jogo. E ele fica com raiva porque ela atrapalhou o romance dele um monte de vezes. Eu sei que ele tá falando do jogo, mas essa frase ainda assim ficou muito estranha. O Leon tá andando pela academia quando ele vê que uma mina deu um tapa no príncipe. E o Leon reconhece o diálogo que é um evento do jogo, mas deveria acontecer com a protagonista, que não é essa daí. O robô do Leon volta da cidade e fala que vai ter que compilar mais matérias sobre magia. Ele pergunta se o cara tá estudando, mas ele diz que tá se preparando pra uma festa do chá. Ele pergunta aos amigos se eles acharam alguma menina que não é de família rica. E eles estão preparando aquela festa do chá pra agradar as meninas. E eles veem que as meninas querem ir pra festa do príncipe. E percebe que a concorrência esse ano vai ser grande por causa disso. De repente a Angélica aparece e pergunta se pode ir na festa do príncipe. O cara fala que ela parece meio irritada, mas o Leon diz pra fazer cara de paisagem e não se envolver muito. De repente aparece aquela guria. O nome dela é Mary. Porcaria, tem que ficar falando nome em inglês. Eu vou chamar ela de Nanica. O príncipe fala que vai fazer uma festa do chá e pede pra ela ir. Aí a Angélica diz que ela não tá à altura da festa. Acho que precisa ter mais de uns 60 pra ir. E a menina é Naniquinha. O príncipe fala que tá ali só como aluno, e mesmo ela sendo a noiva dele, ela não pode se intrometer assim. E o Leon reconhece que isso é um evento obrigatório do jogo, e no caso o príncipe devia estar defendendo a protagonista em vez da Nanica aí. Ou seja, tem alguma coisa acontecendo com a história. A gente vai pra uma aula sobre festa do chá. O professor, que parece uma fusão do Alfred com seu Madruga, pede pra ele prestar mais atenção na aula. Então ele diz que só quer mostrar a importância de fazer uma festa convidativa pras mulheres. Ou seja, o cara tá ensinando elegantemente uma forma de pegar a mulher. E até o Leon diz que é isso. O professor chama ele pra mostrar como é. E o cara vai ser um mínimo de empolgação. Até que depois ele entende e diz que algum dia pretende fazer festa do chá que nem as do professor. Depois a gente vai pro lugar que o Leon organizou a festa. Ele diz pro robô que renasceu e conheceu o caminho do chá. O robô elogia e pergunta se vai vir mesmo alguma mulher. E o Leon fala que vai vir a filha de um barão. Quando alguém bate na porta, a mina levou umas amigas e um criado que é um elfo. Aqui é o furão do Super Choque e o anti-vegano. A mina disse que tava indo pro chá de outro cara e decidiu passar por ali. E depois de devorar tudo, eles vão embora. Coitado, virou o famoso gado gastronômico. De repente ele escuta umas pessoas bulinando uma mina. Ela se chama Olivia e ela é a protagonista do jogo. O Leon diz que não queria ter que se envolver com a história do jogo, mas ele vai e chama ela pra tomar um chá com ele. Ela fala que tá tudo muito bom e ele lembra das outras que ficaram só reclamando da comida dele. Ele pensa que ela é fofinha e pergunta quem é que acharia ela chata. Aí a gente vê ele chamando ela de chata enquanto tava jogando. Ele pergunta se esse tipo de coisa acontece muito. E ela fala que só queria ir pra essa escola estudar magia, mas não sabe muito bem sobre as regras e as pessoas. O Leon fala que conhece uma pessoa que pode ajudar eles, e é a irmãzinha chata dele. Ela pergunta se a Olivia já se apresentou pra pessoa mais importante da sala. Ela diz que não, porque tem muita gente ao redor dela. Então a irmã do cara fala pra ela dar um presente ou alguma coisa que ela goste. Ela diz pra comprar algum doce chique, sei lá. Mas a Olivia pensa que vai ser muito caro. E vendo a coitada quase coringando, o Leon diz que vai pagar pra ela. A gente vê que a pessoa importante era a Angélica. Ela reconheceu a coragem da Olivia e diz que vai deixar ela em paz, desde que ela saiba o seu lugar. E a Olivia pergunta se tá tudo bem, ela tá na academia, então. E ela tá perguntando pra essa outra por quê. Ela é dona da academia. A Angélica manda as outras saírem e falou que não tava tentando expulsar a Olivia. E quando ela pede desculpa, a Angélica vê que ela é uma pessoa boinha até, diferente da Nanica que tá se aproveitando do príncipe. E ela pergunta quem mandou a Olivia fazer tudo isso. Ela diz que foi o Leon, e a Angélica conhece ele como o terceiro filho da família Bartford, e conseguiu o baronato sozinho. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. O cara é um barão rico e tá tendo dificuldade pra se casar, véi? Qual a chance que eu, plebeu e pobre, tenho? Pois vai pro Leon com raiva porque os amigos dele mataram a aula de exploração. A Olivia fala que os outros insistiram pra que ele fosse, mas eles só tão querendo usar os dois
como escudo. A professora, eita que professora, quer que eles coletem os cristais do terceiro andar e manda eles tomarem cuidado com os monstros. Os dois já estavam indo embora quando eles escutam uma discussão. Era a Angélica brigando com a Nanica. E como um bom gado, o príncipe aparece para defender ela. O Leon pergunta se a Olivia sabe alguma coisa da pingo de gente. Parece que ela é filha de um visconde pé rapado e que sofreu mais bullying que homem que tenta normalizar a maquiagem masculina. Todo mundo começa a cochichar sobre a Nanica e os gados Rangers aparecem para dar bronca na Angélica e falam para ela não arrumar problema pro príncipe. O Leon fala que mulheres têm mais poder nesse mundo, mas eles são uma exceção. Ou seja, alguns poucos nobres se salvam aí. O Leon e a Olivia estão coletando os cristais e ela se pergunta quem é que deixou os baús dentro das masmorras com os tesouros e pergunta se ele não fica curioso. Mas o Leon diz que não e pensa que nem adianta ficar pensando nisso, até porque isso ali é só mais uma dungeon genérica do jogo. E ele pensa que vai dar problema se ele ficar muito próximo da Olivia, porque o destino dela é virar uma amiga do príncipe dos gados lá. Eles chegam em uma sala com várias formigas e a Olivia fala que eles têm que pedir ajuda pros outros, mas não vai rolar não, até porque eles queriam usar os dois como isca. O Leon tá torcendo pra eles morrerem. Ele saca a espada e vai pra cima matando uma por uma e consegue vencer. Até que aparece um Saruei e morde ele, mas foi só passar a faquinha e morreu também. E aparece mais uma cacetada de formiga e agora lascou. Só que não, porque aparecem eles, os gados Rangers, que chegam falando que vão cuidar de tudo agora. E eles começam a atacar as formigas. Um usa uma lança, o outro fatia na espada, usa uma magia de fogo e o maluco puxa um 3/8 e mete chumbo na formiga. Eu tinha esquecido que esse era um mundo medieval tecnológico. O príncipe passa a lambida na última e a Nanica vê que ele se machucou. Eu não sei como, porque nem aparece ele se machucando. Ela usa uma magia pra curar ele e a Angélica chega empurrando a bituca de cigarro dizendo que vai cuidar dele agora. Só que ele pega a Nanica e vai embora e parece que agora ele ficou com raiva. Todo mundo fica cochichando sobre a Angélica agora. E a Olivia vê que o Leon se machucou com a mordida do Saruei. E ela também usa uma magia pra curar ele. E com tudo isso que tá rolando, o Leon se pergunta o que é que tá acontecendo e por que tá tão diferente do jogo. E a Nanica dá uma olhada com uma cara velha de nojenta. Então depois o vídeo acaba, né? Infelizmente. Você nem viu o tempo passar, não foi? Então deixa o like e se inscreve pra receber mais vídeos e falhou!